Se tem uma coisa que nunca falta quando o assunto é carro, são palpites. Sempre aparece alguém dizendo que tem o segredo para economizar combustível ou defendendo uma teoria milagrosa que na prática não faz o menor sentido. E o pior, muita gente segue esses conselhos sem questionar, acreditando que está fazendo melhor pelo carro, quando na verdade pode estar gastando mais. É por isso que hoje eu vou revelar os 10 maiores mitos sobre combustível que circulam por aí e que podem estar pesando no seu bolso sem você nem perceber. E alguns parecem bem inocentes, mas escondem armadilhas que todo motorista precisa conhecer. No final, quero que você me diga nos comentários se já acreditou em algum deles ou se lembra de outro mito que não entrou nessa lista. Mito número 10. Desligar o ar-condicionado sempre economiza combustível. Esse é clássico. Muita gente ainda acredita que rodar sem ar-condicionado é sempre sinônimo de economia. Só que os carros modernos contam com sistemas de climatização bem mais eficientes do que aqueles de antigamente. O impacto existe, claro, mas é muito menor do que você imagina. E tem mais. Abrir os vidros pode até parecer uma solução inteligente, mas em velocidades mais altas o efeito é o oposto. O vento entrando no carro gera resistência, aumenta o arrasto aerodinâmico e o motor precisa trabalhar mais para manter a velocidade. Resultado: em viagens de estrada, pode gastar mais combustível com a janela aberta do que com o ar ligado. Na cidade, andando devagar, a diferença quase não se nota. Mas em rodovia, acima dos 70, 80 km por hora, a conta já muda de figura. O carro foi projetado para rodar mais fechado, equilibrando consumo e conforto. E cá entre nós, ninguém merece virar refém do calor só para economizar algumas gotas de combustível. O ganho é tão pequeno que não compensa perder conforto e chegar ao destino esgotado. Faça assim: se estiver na estrada, prefira os vidros fechados e use o ar-condicionado de forma moderada. Essa combinação costuma ser mais eficiente do que rodar com tudo aberto. Mito número 9. Carros com câmbio manual sempre gastam menos combustível. Esse mito tem raízes no passado. Lá atrás, realmente fazia sentido. Os automáticos eram lentos, pesados e nada econômicos. Só que isso mudou. Hoje, transmissões CVT e automáticas de dupla embreagem fazem o trabalho de forma muito mais precisa e eficiente do que a maioria dos motoristas conseguiria com um câmbio manual. O sistema eletrônico sabe exatamente a faixa ideal de rotação do motor e consegue manter esse equilíbrio o tempo todo. Já nós, no dia a dia, acabamos acelerando demais, reduzindo na hora errada ou segurando marcha quando não precisa. Tudo isso gera desperdício. Em muitos modelos modernos, os automáticos não só se igualam aos manuais, como chegam a ser mais econômicos no abastecimento. Então, se a sua escolha de câmbio ainda se baseia na ideia de que manual é mais barato para rodar, vale repensar. Faça assim: quando estiver avaliando um carro, olhe menos para o tipo de câmbio e mais para o conjunto da obra: peso, motor, projeto e até a calibração feita pela fábrica. É isso que define o quanto ele vai beber. Mito número 8. Control Cruise sempre economiza combustível. Muita gente acha que ligar o piloto automático é sinônimo de economia garantida. A verdade é que depende muito da estrada. Em rodovias planas, ele é excelente, mantém a velocidade estável e evita aqueles toquinhos desnecessários no acelerador que acabam gastando mais do que parece. Agora, em percursos cheios de subidas e descidas, a história muda. O sistema tenta manter a velocidade programada a qualquer custo e muitas vezes força mais o motor do que você precisaria forçar se estivesse controlando no pé. Um motorista atento sabe aliviar na subida para não sobrecarregar o motor e recuperar velocidade naturalmente na descida. Esse jogo de cintura a tecnologia ainda não consegue reproduzir com perfeição. Mas calma, isso não significa que o Cruise Control seja vilão. Pelo contrário, para quem tem o pé pesado ou dirige de forma instável, ele ajuda, e muito, a evitar desperdício. Além disso, reduz o cansaço em viagens longas, o que já é um baita benefício.
Quando eu testei pela primeira vez num carro, confesso que achei incrível. É aquela tecnologia que você só dá valor quando experimenta numa viagem de várias horas. Dica 7. Faça assim. Em trechos planos, pode confiar no cruise control. Já em terrenos acidentados, use sua sensibilidade como motorista para tirar o melhor proveito do carro. E aproveita, me conta aí nos comentários se o seu carro tem cruise control, qual o modelo e como é sua experiência com ele. É um tema que sempre rende boas histórias. Mito número 7. Completar o tanque coloca mais combustível no carro. Quem nunca tentou arredondar o valor na bomba, né? Parece até uma mania nacional. A bomba desliga e a gente insiste em dar mais uns toquinhos no gatilho, acreditando que vai entrar mais combustível. Só que não, isso é ilusão, e pior, pode trazer dor de cabeça. Quando a bomba desarma automaticamente, é sinal de que o tanque já chegou ao limite seguro. Qualquer combustível extra que você tente empurrar pode acabar voltando para o próprio sistema de vapores do posto, ou até mesmo transbordando. Você gasta sem necessidade e não leva nada mais no tanque. E tem outro detalhe que quase ninguém comenta. Esse hábito pode prejudicar o canister de carvão ativado do carro, que é a peça responsável por captar os vapores de combustível e reaproveitá-los no motor. Se o líquido invade esse sistema, o canister encharca, começa a dar falhas, aumenta o consumo e atrapalha até no controle de emissões. É aquele barato que sai carro. Fora isso, tem a expansão térmica. O combustível nos tanques subterrâneos do posto costuma estar mais frio. Quando entra no tanque do carro, que está em temperatura mais alta, ele se expande. Se você encheu até a boca, a chance de vazar é grande. Além do risco de incêndio, ainda corre o risco de estragar a pintura. A gasolina corrói o verniz e pode deixar manchas que não saem nunca mais. Resumindo, se a bomba desligou, aceita o recado e não force mais combustível para dentro. É mais seguro, mais econômico e preserva o sistema do carro. Agora me diz, você já foi do time que força a bomba para arredondar o valor ou já sabia desse risco escondido? Mito número 6. Abastecer com combustível premium ou aditivado melhora o motor. Aqui a gente entra em um dos mitos mais caros para o bolso do motorista. Muita gente acredita em abastecer com combustível premium vai deixar o motor mais limpo, render mais potência ou até durar mais. Parece lógico, afinal, o nome premium sugere algo superior, né? Mas nem sempre funciona assim. A diferença principal da gasolina premium é a octanagem. Enquanto a comum gira em torno de 87 octanas, a premium começa em 91 ou mais. Esse índice é importante em motores de alta compressão ou preparados para entregar desempenho esportivo. Nesses casos, a premium evita a detonação precoce, o famoso grilar. Agora, se o seu carro não foi projetado para isso, abastecer com premium é como comprar um tênis de corrida profissional só para dar uma volta na praça. Não vai fazer diferença no resultado. O motor não vai andar mais, não vai gastar menos e nem vai ficar mais limpo. O que acontece na prática é você pagando mais caro sem necessidade. E quanto à promessa de limpeza? Outro mito. No Brasil, toda gasolina, comum, aditivada ou premium, já é obrigada a ter aditivos para evitar depósitos de sujeira. Se o motor precisar de uma limpeza real, o caminho é outro. Manutenção preventiva, filtro de combustível trocado no prazo e, se necessário, uma descarbonização feita da forma correta. Quer um dado simples? Milhões de carros rodam só com gasolina comum há anos, e você não vê todos parados com bicos injetores entupidos. Então, siga o manual do fabricante. Se ele pede comum, pode usar sem medo. Premium só faz sentido em motores projetados para ela. E conta aí, você já abasteceu Premium esperando sentir mais potência e percebeu que o carro ficou exatamente igual? Mito número 5. Abastecer pela manhã rende mais combustível. Esse é daqueles mitos que passam de geração em geração. A ideia é que pela manhã, com a temperatura mais baixa, o combustível estaria mais denso e você conseguiria colocar mais litros no tanque.
Parece até científico, mas não funciona assim na prática. Os tanques dos postos ficam enterrados no subsolo, onde a temperatura é estável praticamente o dia inteiro. Ou seja, não importa se você abastece cedo, no meio da tarde ou de madrugada, o volume entregue pela bomba será sempre o mesmo. O sistema é calibrado para liberar litros e não quilos de combustível. A única diferença real está na evaporação. Em temperaturas mais baixas, há menos emissão de vapores. Isso é positivo para o meio ambiente, mas para o bolso do motorista o efeito é praticamente nulo. Existe só um detalhe que merece atenção. Se você encher o tanque até a boca em uma manhã bem fria e depois deixar o carro no sol forte, o combustível pode se expandir e transbordar. Em motos, que têm tanque menor, isso acontece com frequência. Em carros, é mais raro, mas vale ficar esperto. Em resumo, não existe horário mágico para abastecer e ganhar mais combustível. Abasteça quando for conveniente para você e esqueça esse truque. E aí, confessa, você já acreditou nessa história de abastecer de manhãzinha ou sempre achou que era papo de posto? Mito número 4. Dirigir com o tanque de combustível baixo destrói o motor. Esse mito é campeão de roda de conversa. Muita gente acredita que rodar sempre na reserva puxa a sujeira do fundo do tanque e manda direto para o motor. Parece lógico, mas não é assim que funciona. A bomba de combustível sempre retira do fundo, esteja o tanque cheio ou quase vazio. Se houver impureza, ela vai ser puxada de qualquer jeito. E é justamente por isso que existe o filtro de combustível. Ele é o guarda-costas no motor, retendo partículas antes que cheguem à injeção. Nos carros modernos, esse filtro é tão eficiente que em alguns modelos nem precisa de troca frequente, porque o sistema já foi pensado para minimizar riscos. Então, por que é ruim andar sempre na reserva? O problema não está no motor, mas sim na bomba de combustível. Essa peça usa o próprio combustível como forma de refrigeração e lubrificação. Se você insiste em rodar com pouco volume no tanque, a bomba fica mais exposta ao calor, trabalha forçada e tem sua vida útil encurtada. Em alguns casos, a conta chega rápido. A bomba queima e a substituição não sai barata. Além disso, rodar na teimosia pode te deixar na mão a qualquer momento. Imagine ficar parado no trânsito, numa estrada ou num lugar isolado só porque acreditou que ainda dava para rodar mais alguns quilômetros. Resumindo, não, o motor não vai se destruir por causa de sujeira, mas a bomba pode sofrer bastante. E por segurança, manter sempre um nível razoável no tanque é um hábito muito mais inteligente. E agora me fala, você é do time que só abastece quando a luz da reserva acende ou prefere encher antes para não correr riscos? Mito número 3. Só vale abastecer em postos de grandes redes. Outro mito bem comum. Se não for posto de bandeira famosa, o combustível não presta. A realidade é que no Brasil, toda a gasolina tem que seguir os padrões da ANP, independente da bandeira. Muitas vezes, o mesmo combustível que sai da refinaria vai tanto para grandes redes quanto para postos menores. A diferença costuma estar nos aditivos. Marcas grandes, em geral, adicionam detergentes, inibidores de corrosão e lubrificantes. Isso pode ajudar a reduzir resíduos com o tempo, mas não aumenta a potência, não faz o carro andar mais, nem garante milagres no consumo. Inclusive, se você quiser, pode comprar aditivos semelhantes separadamente e colocar direto no tanque, sem depender de bandeira. Já os postos sem marca forte podem oferecer combustível sem esses aditivos extras, mas isso não significa que seja ruim, desde que esteja dentro da norma. O ponto crítico é a procedência. Aí sim mora o perigo. Combustível adulterado, com solventes ou excesso de etanol pode trazer prejuízos pesados. Por isso, mais do que a bandeira, vale avaliar confiança e movimento. Um posto com alta rotatividade dificilmente mantém combustível parado por muito tempo, o que é sempre positivo. Resumindo, bandeira famosa não garante qualidade. O que garante é escolher um posto sério, de boa reputação e com clientela fiel. E aí, como é no seu caso? Você é fiel a um posto de confiança ou varia conforme o preço da bomba? Mito número 2. Aditivos de combustível são soluções milagrosas.
Esse mito é alimentado principalmente pelas embalagens chamativas e promessas grandiosas: aumentar potência, reduzir consumo, limpar motor e até recuperar desempenho perdido. Mas na prática, os resultados quase nunca aparecem como prometidos. Se esses aditivos fossem realmente revolucionários, as próprias distribuidoras já os colocariam direto na fórmula da gasolina para vender mais. Afinal, quem não iria querer um combustível que faz o carro andar mais e gastar menos? O fato é que a gasolina brasileira já vem com aditivos obrigatórios, suficientes para manter o sistema dentro dos padrões. Claro, existem situações pontuais em que um frasco pode ajudar, como em carros que rodaram muito tempo com combustível de procedência duvidosa. Mas, em veículos bem cuidados, revisados e abastecidos em posto de confiança, a diferença é praticamente zero. E os famosos impulsionadores de octanagem? A promessa é linda: mais potência, melhor aceleração, menor consumo, só que em carros comuns o ganho é irrelevante. Esses motores não precisam de octanagem maior do que a gasolina padrão já oferece. Em resumo, aditivo pode ser útil como tratamento corretivo em casos específicos, mas confiar neles como solução milagrosa é jogar dinheiro fora. O melhor caminho continua sendo o básico: combustível bom, filtro limpo e revisão no prazo certo. E você, já usou algum desses aditivos e sentiu diferença real ou só ficou com a sensação de ter comprado promessa de prateleira? Mito número 1. Deixar o carro esquentar parado antes de sair é essencial. Esse mito atravessou gerações. Lá atrás, quando os carros tinham carburador, realmente fazia sentido esperar o motor atingir uma temperatura mínima antes de rodar. Era uma forma de estabilizar a mistura de ar e combustível e evitar engasgos. Só que hoje a história é outra. Os carros modernos, equipados com injeção eletrônica, fazem esse trabalho sozinhos. A central eletrônica ajusta de imediato a quantidade de combustível e o ponto de ignição, garantindo funcionamento estável mesmo com o motor frio. Ou seja, deixar o carro ligado, parado na garagem, não traz vantagem nenhuma. Na verdade, só aumenta o consumo e acelera o desgaste de componentes. O que funciona de verdade é aquecer em movimento. Ligue o motor, saia normalmente e mantenha acelerações suaves nos primeiros minutos. Assim, não só o motor atinge a temperatura ideal, mas também a transmissão, os freios e todo o conjunto mecânico entram em harmonia. E tem mais: deixar o carro parado queimando o combustível sem necessidade é desperdício e ainda libera poluentes à toa. É prejuízo duplo, para o bolso e para o meio ambiente. Em resumo, nada de esperar minutos com o carro ligado. Nos veículos de hoje, basta dar a partida e sair, sempre com cuidado até o sistema atingir a temperatura de trabalho. Agora conta pra mim, você ainda tinha esse hábito ou já sabia que era mito? Chegamos ao fim da nossa lista e ficou claro como alguns mitos sobrevivem por décadas, mesmo que a tecnologia já tenha dado um salto enorme. Muitos nasceram em uma época em que os carros eram diferentes, mas continuam passando de boca em boca como se fossem verdades absolutas. A realidade é que cuidar bem do carro não tem nada de truque secreto. O que realmente faz diferença é simples: abastecer em postos de confiança, respeitar o manual do fabricante, usar o combustível certo e manter as revisões em dia. Isso sim garante desempenho, economia e durabilidade. E fica a reflexão: quantos desses mitos você já acreditou ou ainda pratica sem perceber? Agora que você conhece a verdade por trás deles, pode evitar gastos desnecessários, preservar o carro por muito mais tempo e até dirigir de forma mais consciente. Deixe um comentário antes de ir embora. Qual desses mitos você mais acreditava? E aproveita, hein? Compartilhe esse vídeo com aquele amigo que sempre cai nessas histórias de posto.